Meus amigos, agora então, informática. Olha, o Rodrigo preparou um material, gente, que ele me disse o seguinte, olha só. Ele buscou algumas inspirações no mundo cigano. Sério? Sério? Então, vai entrar agora com vocês, né, Gabriel? Vai entrar agora com vocês o Rodrigo Cigano! Muito bom. Valeu, Paulo, obrigado. Alô, tá funcionando? Pessoal, bom dia para vocês. Hoje a gente tem que fazer a nossa revisão de informática, mas nós vamos fazer, como o Paulo disse, com cartas nebulosas. nós vamos brincar um pouquinho, porque cada cartinha dessas vai virar um assunto do edital. Um assunto pontual que está no edital, e eu vou fazer algumas perguntas em cima disso. Então vamos virar a primeira cartinha ali, diz negrito, sublinhado, itálico, subscrito e sobrescrito. Pensa bem nessa carta, acompanha comigo. Todos esses 5 itens estão citados no edital, e a minha pergunta sobre essa carta é: em que guia se encontram esses 5 comandos? Que preparação boa que o professor Rodrigo deu. O professor Rodrigo ensina bem durante as aulas, com certeza. Qual é a guia que se encontram esses 5 comandos citados no edital? A guia início. E em que grupo? Dentro da guia início, esses 5 comandos estão num grupo. Que grupo é esse? Grupo fonte. Observa comigo, ó. Guia início, grupo fonte. Que comandos nós temos aqui? Lê para mim. Negrito. Calma aí. Primeiro negrito. Negrito deixa a fonte mais espessa. Depois temos o itálico. Depois o sublinhado. Depois o subscrito. Aquele que deixa a fonte um pouquinho menor na parte inferior é o subscrito. E depois temos o sobrescrito. Agora olha bem essa imagem. Esses 5 comandos estão citados no edital e eles estão dentro do grupo fonte da guia. Lê para mim. Início. Como é que tu ia entrar na prova sem saber 5 itens do edital? 5 itens do edital, eu só perguntei que guia e em que grupo se encontravam. Lê para mim aqui, acompanha comigo outra perguntinha. Se eu te perguntar sobre o negrito e o itálico, eles são considerados o quê? Professor, formatação de fonte. Lê para mim o que está escrito aqui. Estilo da fonte, negrito itálico. Então, negrito itálico, só o negrito itálico, lê de novo para mim. Estilo da fonte, porque o sublinhado não é estilo da fonte. O que é o sublinhado? Lê para mim. Estilo de sublinhado. E o sobrescrito e o subscrito são o que? Lê para mim. Efeitos. Então, desses 5 itens, o negrito e itálico é o que mesmo? O negrito itálico. Estilo da fonte. Beleza. O sublinhado. Estilo de sublinhado. O subscrito e o sobrescrito. Efeitos. Tem que entrar na prova sabendo disso. Vamos virar uma outra cartinha? O senhor já está me assustando na primeira, não quero outras mais. Vamos lá, próxima cartinha. Opa. A próxima cartinha muita gente não sabe. Negrito, itálico, sublinhado, subscrito, sobrescrito. Qual é a pergunta? Tu saberia me dizer qual é a tecla de atalho para o negrito? Ctrl N para o sublinhado. Ctrl S para o itálico. Esses não tem problema, porque ó, negrito Ctrl N, sublinhado Ctrl S, itálico Ctrl I. E para o subscrito e para o sobrescrito? Ctrl mais o sinal de igualdade. E aqui Ctrl e o sinal de adição. Só que para fazer o sinal de adição tem que pressionar o Shift. Aí fica Ctrl, Shift, adição. Vamos revisar. Negrito, qual é a tecla de atalho? Lê para mim. Ctrl N. Sublinhado. Ctrl S. Itálico. Ctrl I. Por que essas 3 são fáceis? Porque é só ver a letra do início, certo? Agora, subscrito, que está no edital, qual é a tecla de atalho? Ctrl e o sinal de igualdade. Ctrl e o sinal de igualdade. E para o sobrescrito, qual é a tecla de atalho? Ctrl, Shift e o sinal de adição. Na verdade, é o Ctrl e o sinal de adição, só que para chegar no sinal de adição, precisa pressionar a tecla Shift. Agora, olha só o que eu estou te mostrando nessa tabelinha. Por que eu digo que isso é importante? Atenção, eu vou te mostrar o edital agora. No edital do Word, lê para mim o que está em vermelho aqui escrito. Negrito, sublinhado, itálico, subscrito, E ainda tem o etc. que eu não comentei, mas só esses aqui tu não teria obrigação de prova saber qual é a guia, qual é o grupo e quais são as teclas de atalho? Sim, por isso que a gente teve que revisar.
porque está escrito no edital esses 5 comandos. Não tem como tu entrar na prova sem saber. Professor, mas talvez o cara não faça. Mas se o cara botou no edital, a probabilidade de cair é grande, porque não teria por que ter citado estes 5 itens. Beleza. Continua para mim, tem mais coisas. Deixa eu ver, só aí. Essa cartinha verde lembra que programa? Azul lembra o Word, né? Verde lembra que programa? Excel. B2 é uma referência, lê para mim? Relativa. Por que B2 é uma referência relativa? Porque não tem cifrão. Como funcionam as referências relativas? Vem comigo. Agora é importantíssimo o visual. Só o visual. Quando a referência é relativa que não tem cifrão, B2, quando tu copiar e colar, ou arrastar com a alça de preenchimento para baixo, copiar e colar, vira o que embaixo? Se ela é referência relativa, ela tem que deslocar de acordo com o mesmo deslocamento de coluna e linha. Pergunto, B2 copiando e colando aqui para baixo, eu tenho deslocamento de coluna? Não. Observa, estou na mesma coluna. Então B vai continuar? B. Agora eu tenho deslocamento de linha? Tenho. Então esse 2 vai virar 3. Então a resposta seria B3. B3. Vem comigo de novo. Agora pegando esse B3 eu vou copiar e colar para o lado. Copiar e colar aqui para o lado. Tenho deslocamento de linha? Não, de linha não. Estou na mesma linha. Então o 3 vai continuar? 3. Tenho deslocamento de coluna? Sim. Então o B vai virar? C. Tá aí. Tem que saber referências relativas e absolutas? Tem. Mais uma carta para ti. Lê para mim aqui. Esse tipo de referência, qual é o nome que eu dou? Absoluta. Por que ela é referência absoluta? Porque tem cifrão para coluna e tem cifrão para linha. Então a referência é absoluta. Perguntinha. Vou copiar e colar para baixo. Como vai ficar aqui embaixo? Igual. Vou copiar e colar para o lado. Como vai ficar no lado? Igual. Igual. Aí. Agora te pergunto, referência absoluta se altera ou não se altera? Não se altera. Qual é a outra possibilidade? Lê para mim, que tipo de referência é essa? Mista, referência mista. Agora o desafio é mais provável. Eu acredito que a referência vai ser mista na prova. Vem comigo, acompanha. B, cifrão 2, copiei e colei para baixo, fica como? Fica igual, por quê? Tem deslocamento de coluna? Então B continua? B. Cifrão 2, se tem cifrão não se altera, então vai continuar sendo cifrão 2, então aqui vai ficar igual. Agora, se eu copiar e colar para o lado, vai ter diferença? Vem comigo, cifrão 2 permanece cifrão 2, e o B vira C. Então, do lado vai virar C, cifrão 2. Tem que revisar a referência relativa absoluta ou mista? Então, se tem, eu tenho um desafio para ti agora, não é para mim. Isso é referência relativa, isso é absoluta, isso é mista. E tem um outro caso de mista. Nesse caso, cifrão B2, quem é a parte que não altera? Cifrão B. Que parte pode alterar? O 2, porque esse é um outro exemplo de referência mista. Continua. Se a cartinha disser assim, referência absoluta e relativa. Opa, passou demais. E diz, atenção, que tu vai copiar e colar esta fórmula da célula D6 para E8. E essa fórmula tem referência relativa a 1, absoluta cifrão B, cifrão 2 e mista C, cifrão 1. Como vai ficar essa fórmula na célula E8 quando tu copiar e colar? Se fosse hoje a prova, é amanhã, mas se fosse hoje, como vai ficar? Vamos testar comigo? Agora eu vou te mostrar como é que tu vai fazer no rascunho da prova amanhã. Essa questão vai estar amanhã. Professor, tu viu a prova? Mais ou menos. Ó, atenção, essa questão vai estar amanhã. Acompanha, vai fazer assim. No teu rascunho, tu vai localizar. A fórmula digitada na célula D6 é essa. Então, tu bota no rascunho que na célula D6 tem essa fórmula. Ele diz que tu copiou e colou para a célula E8. Qual é o deslocamento que existe de D para E, pensando só na coluna D para a coluna E? Qual o deslocamento? 1. A linha 6 para a linha 8, quantos deslocamentos? 2. Marca isso no teu rascunho assim amanhã. Pega para mim, coluna A é relativa, não tem cifrão. Quantos deslocamentos de coluna? 1 só. A vira o quê? B. Beleza. Aquele 1 é relativo, não tem cifrão. Quantos deslocamentos de linha? 2. Então o 2 virou 3. Continua. Cifrão B continua? Cifrão B. Cifrão 2 continua?
Cifrão 2. Esse C tem cifrão para ele? Não tem. Esse C vira D. Por que o C virou D? Porque tem, porque tem só um deslocamento de coluna. E por que o cifrão 1 permaneceu cifrão 1? Porque é a parte absoluta. Isso tem que saber. Talvez essa seja a parte mais chatinha no dia da prova amanhã, mas essa é aquela que eu mais acredito. De todas as questões, essa é aquela que eu mais acredito que vai ter na tua prova amanhã. E acho que ele vai misturar referência relativa, absoluta ou mista, como a gente acabou de fazer. Vamos fazer isso aqui depois. Eu ia fazer o cálculo, mas só para pensar, ó, era o cálculo A1, B2 mais C1, que deu 10, e depois, quando ele copiou e colou, B3, B2 mais D1, acabou dando o resultado 20 ali. Só para mostrar os dois resultados, não importa o resultado agora. Pergunta agora bem simplinha para amanhã na prova. O teu edital pediu 5 tipos de fórmulas agrupadas. Quais são elas? Fórmulas com funções matemáticas. Tu sabe o que faz a função soma? Soma. O que faz a função arred? Arredonda. A função ABS? O valor absoluto de um número, que é o valor sem sinal. O que faz a função int? Retorna o inteiro menor. Inteiro é sem as casas decimais. O que faz a função multi? Multiplica os argumentos. Entendido? Todas essas funções são funções, lê para mim, matemáticas. Agora vem de novo, outra carta para ti. Média, máximo, mínimo, maior, menor, média, continuum, contivalores, conti-C. Tu percebeu que isso aqui está um pouquinho maior? Todas essas funções são de que tipo? São funções estatísticas. Atenção, tem muita gente que responde que a função média na prova é uma função matemática, mas para o Excel ela é uma função estatística. Combinado comigo? O que faz a função média? A média aritmética dos argumentos. Máximo, o maior valor numérico. Mínimo, o menor. A função maior é o maior indicado. Por exemplo, ó, na função maior, se tiver maior, A1, 2 pontos, B3, ponto e vírgula 6, isso quer dizer que ele quer o sexto maior valor deste intervalo. Se botar 5, quer dizer que é o quinto maior valor. Se botar 3, é o terceiro maior. Outra pergunta, e se for a função menor, seria o terceiro menor. Compreendido comigo? Beleza. Qual é a ideia da função med? Retorna a mediana, o valor central. Média é a mediana, o valor central. Continuum. Contar células com valor numérico. Se tiver data é valor numérico também, ok? Conte valores. Só não conta as vazias. Só não conta células vazias. E conte C. Conta de acordo com um critério. Na conte C funciona assim, ó. A1, 2 pontos, B3. Se aqui tiver 5, é contar quantas células possuem valor 5. Se aqui tiver casa, entre aspas, é contar quantas células possuem o valor casa, porque a conte C é contar de acordo com algum critério. Perfeito. Todas essas funções, lê para mim, são funções estatísticas. Vem comigo agora. Hoje, agora, segundo, minuto, hora, dia, mês, ano e data. São funções de quê? São funções de quê? De data e hora, porque o edital pediu funções de data e hora. Lê para mim as mais importantes. O que faz a função hoje? Retorna a data atual, a função agora. A data e a hora atual, a função segundo, o segundo. Minuto, o minuto. Hora, a hora. Dia, o dia do mês ou da semana? Do mês, porque tem a função chamada dia ponto da semana. Então essa aqui é a função dia, que é o dia do mês. A função mês. O mês, o ano e a função data retorna uma data indicada. Entendido? Todas essas são funções de quê? Lê para mim, de data e hora. A última cartinha das funções. Taxa, NP, PGTO, VP e VF são funções de quê? São funções financeiras. Perguntinha aqui. Qual é a ideia da função taxa? Retorna taxa de quê? Taxa de juros de um determinado período. É dada em percentual. Combinado comigo? Taxa de juros de um determinado período dada em percentual. O que faz a função NP? O número de períodos de um empréstimo ou de um investimento. A função PGTO.
O pagamento de cada período, a função VP. O valor presente, a função VF, o valor futuro. Vem comigo, ó. Essas são as 5 funções financeiras mais importantes. Perguntinha básica para ti. Em experiência particular no MP, nas provas do MP até hoje, se ele botou no edital assim, opa, ainda faltou as funções de texto, desculpa. Funções de texto, lê para mim. Concatenar que junta texto, tipo, Rodrigo Schaefer, usar a função concatenar, vai ficar Rodrigo Schaefer tudo junto. Se tivesse separado Rodrigo numa célula, Schaefer na outra. Botou a função concatenar e essas 2 células, ficou escrito Rodrigo Schaefer, concatenar. O que faz a função maiúscula? Deixa em letras maiúsculas. Função minúscula, letras minúsculas. O que faz a função caractere? Retorna o caractere de um código. Tu bota 128, ele diz qual é o caractere do código 128. E a função código é o contrário, retorna qual é o código de um caractere. Tu bota a letra A, ele vai dizer qual é o código da letra A. Porque todo caractere tem um código. Qual é a função que retorna o código de um caractere? Código. Qual é a função que retorna o caractere de um código? Caractere. Pegou? Beleza. Agora o que eu queria. Olha o teu edital que está escrito. Esse é o teu edital, Excel. Lê para mim o que está escrito aqui. Referência absoluta e relativa. O que está escrito aqui? Principais funções do Excel. Lê para mim. O que eu acredito na tua prova? Que ele pode fazer uma questãozinha perguntando se essa função é estatística, se ela é matemática, se ela é, talvez tu nem precise saber o que faça a função. Talvez tu não precise saber o que faça a função. Talvez a questão só pergunte se ela é uma função matemática, estatística, financeira, de data e hora, porque assim ele colocou no edital. Ele separou como a gente separou no nosso pré-prova. Só que aqui em cima o que ele colocou? Então eu acho que ele vai fazer uma questãozinha sobre referência relativa e absoluta, porque o que está escrito aqui embaixo? Lê para mim. Copiar e colar. Juntando copiar e colar com referências relativas e absolutas, a gente tem uma questão de prova importante. É bem provável que a questão do Excel seja sobre referências relativas e absolutas. Professora, eu não estou gostando das cartas mesmo. Eu estou sendo sincero. Porque eu achei que era só revisar o que eu já sabia. Mas a gente está vendo que a gente está mais aprendendo do que revisando, não é? Sim ou não? Ah, não, eu queria dizer, não, já estou só revisando. Não é bem assim, né? Vamos lá, continua. Cartinha vermelha sugere o quê? Isto, não, PowerPoint não tem na prova. Olha só, eu fiz uma sacanagem, é claro, né? Mas, ó, tem gente que está estudando PowerPoint, pessoal. PowerPoint não veio no edital. Cuida aí, certo? Pessoal, já bem afiado. Já fiz o Word, já fiz Excel, agora vou PowerPoint. Tá, beleza. Se caísse na prova, eu concordava. Mas PowerPoint não está no edital. Então, vamos para o Windows. Windows 7. Alterar o tema. Altera que tipos de configurações? Alterar um tema no Windows. Altera que tipos de configurações? Primeira, plano de fundo. Segunda, cor das janelas. Terceira, sons emitidos pelo Windows. Quarta, proteção de tela. Senhor, de onde é que tu tirou isso? Tu tá louco? Lê para mim. Cliquei com o botão direito do mouse na área de trabalho do Windows. Lê para mim qual é o nome do item. Personalizar. Cliquei aqui. O que apareceu? Personalização do painel de controle. Altero um tema. E ele altera o quê? Lê para mim aqui. A aparência. Isso altera automaticamente. Lê aqui embaixo. Vamos aumentar. Lê para mim. Plano de fundo. Aqui. Por que o professor exigiu que tu saiba disso? Olha o que o edital diz. Lê para mim o que está escrito aqui no edital. Configurações básicas do Windows. Lê para mim. Quantos desses itens do edital sobre configurações estão no mesmo local que se chama personalização ou personalizar, que a gente acessou com o clique com o botão direito do mouse? Então, vou repetir a informação porque ela é importante. Eu tenho que entrar na prova sabendo que o tema altera? Sim, porque o tema altera 5 itens do teu edital. Ele fala sobre aparência. Vem comigo. Tema, altera. Plano de fundo, o que mais? Cor da janela. Sons, proteção de tela. Cadê o quinto? Quando ele disser que a alteração do tema define a aparência e os sons do computador. Certo? Tem que saber disso. Combinado? Acha importante também?
Claro, olha quantos itens do edital só sobre um elemento, só sobre o personalizar. Vem de novo comigo, outra cartinha virando. HTTP, que faz o protocolo HTTP? Isto é, qual é a função dele? Isto, vem comigo, ó. HTTP é o protocolo que te permite acessar páginas da web. Agora, atenção, se é para acessar páginas da web criptografadas, qual é a resposta? HTTPS. Então, só cuida aqui, ó. HTTPS é o protocolo de transferência de hipertexto seguro. E HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto. Se na prova ele diz acessar páginas da web, qual é o protocolo? HTTP. Acessar páginas da web com conteúdo criptografado, qual é o protocolo? HTTPS. E mais, se ele disser na prova, transferir arquivos do teu computador para o servidor ou do servidor para o teu computador. Tanto faz. Transferir arquivos, qual é o protocolo? FTP. Transferência de arquivos é o protocolo? FTP. Perfeito. Se ele disser na prova, enviar e-mail. Enviar e-mail, qual é o protocolo? Receber e-mail. Enviar é SMTP. Receber é qual? POP, pode ser POP, ou pode ser o IMAP. Perfeito. Deixa eu virar só mais uma cartinha. IP tem uma dica aqui que eu vou passar mais rapidinho por causa do nosso tempo. IP é o protocolo da internet, mas o que ele define? Eu vou passar rápido aqui só para a gente pegar. Tem que entrar na prova sabendo que atualmente nós usamos 2 padrões de endereçamento IP. Quais são eles? IPv4 de quantos bits? 32 bits. E IPv6 de 128 bits. Qual desses dois se esgotou? Não tem mais novos endereços de IP. O IPv4. Mas ele, por ter se esgotado, não é mais utilizado? Errado, ele ainda é utilizado. IPv4 e IPv6. Não esquece, são os 2 padrões de endereçamento IP. Isso aqui está na tua... Olha o que está escrito no edital, lê para mim. HTTP. Se ele tiver que escolher um protocolo, provavelmente será que protocolo? HTTP ou sua variação? HTTPS. Beleza. Mais uma cartinha. Vírus, finalizando agora. Vírus. Pergunto, qual o conceito de vírus? Deixa eu mostrar. Precisa de um hospedeiro e tem a capacidade de se replicar, criar cópias de si mesmo. Olha essa questão de 2014 do MP. O MP nos diz qual é o conceito de vírus. O que ele diz? É um programa ou parte de um programa de computador? Normalmente malicioso que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas. Quer dizer, ele se replica? Sim. Ele precisa de hospedeiro? Sim. Quem é que disse isso? O MP. Pergunta, na tua prova, se aparecer o termo worm, é vírus? Não, o worm é diferente de vírus porque se replica e não precisa de um hospedeiro. O worm se replica e não precisa de hospedeiro. Olha o que está escrito no teu edital, lê para mim. Vírus de computador. É mais provável que apareça o conceito de que então? De vírus. Se replica? Sim. Cria cópias de si mesmo? Sim. Pessoal, era isso para nossa revisão. Deu uma canseirinha, mas agora tu sabe como foi importante a nossa revisão, né? Olha quanta coisa importante a gente conseguiu revisar agora, certo? No mais, boa sorte para vocês amanhã, tenham toda a tranquilidade do mundo e revisem mais uma vez essas dicas que eu dei, só para amanhã ficar afiadinho e não errar, principalmente referências relativas e absolutas. Certo, pessoal? Até a próxima, boa sorte para vocês.